glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É por isso, amado, que eu prefiro ficar no que Cristo disse. Você vai entregar a tua alma que é eterna? Você vai obedecer a doutrinas errôneas e não aquilo que Cristo disse? Amado, é tão claro. Eu falei aqui antes de estar gravando que o evangelho é simples. Os homens que complicaram. Satanás, o Deus desse século, quer ocultar o evangelho. É porque no evangelho, diz Paulo, veio a vida, a luz, a imortalidade. Nele se revela a justiça de Deus. Glória a Deus. Então Satanás quer ocultar o evangelho, quer deixar as pessoas embriagadas com vinho velho, lendo aqueles textos lá do Antigo que já durou até João, já passou desde João Batista, mas os homens querem trazer à tona, e você vai abrir o teu coração para ouvir. Aí o Filho de Deus é um texto conhecidíssimo, mas que as pessoas não vivem. Todo mundo conhece esse texto, mas não vive. E o mais importante é você viver aquilo que está escrito. Jesus Cristo, quando ele ressuscita dentre os mortos, ele dá uma ordem, amado, é uma ordem divina. Jesus Cristo, Filho de Deus que morreu na cruz, ele dá uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Jesus dá uma ordem, o Filho de Deus, ide por todo mundo pregar o evangelho. Artigo definido, ele definiu que deveria ser pregado. Ele não disse ide por todo mundo pregar a lei, os profetas e o evangelho. As pessoas sabem o que estão fazendo, amado? As pessoas estão pregando a lei, os profetas e o evangelho, deixando ele em décimo plano. Mas Deus tem separado o povo, é você, amado, que Deus separou para anunciar estas verdades. E quem tem ouvidos que ouça. Sabe por quê, amado? Jesus Cristo disse: quem é da verdade, ouve a minha voz. Aí o Filho de Deus fala: manda você pregar o evangelho. Aí você vai lá no Antigo Testamento pregar. Não é o evangelho. Você que está me vendo aqui, você que prega o Antigo Testamento, você não está pregando o evangelho. Glória a Deus. Me prova, vou te provar. Quer dizer que quando eu li qualquer passagem do Antigo Testamento, eu não estou pregando o evangelho, não está pregando o evangelho. Sabe por quê? Se Jesus Cristo, em Marcos 16, 15, 16, disse: ide por todo mundo pregar o evangelho. Quem crê no que? Se ele mandou pregar o evangelho, será salvo. Está vendo como que o diabo quer ocultar o evangelho de você? Porque se você não viver o evangelho, você está perdido. Aí Marcos capítulo 1, versículo 1. Meu Deus, está claro. Princípio do evangelho de Jesus Cristo. Princípio é princípio. Mas pastor, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que não está mais em vigência. Aleluia. Ô amado, por que existe tão novo? Vamos acordar desse sono espiritual terrível. Porque existe o novo, meu Deus do céu. Antigo Testamento, Novo Testamento. Por que veio? Está escrito em Hebreus: se aquela primeira aliança fosse sem defeito, não buscaria lugar para uma segunda. Eu falo sem temor, em Hebreus está escrito que a primeira aliança era defeituosa. Sabe por quê? Porque as almas continuavam com sede de Deus. Porque a lei não saciou o homem. Aí vem Cristo, que a lei não foi feita para o justo. Ele cumpre a lei e nos resgata da lei. Tem muitas pessoas que pensam que Cristo só veio resgatar o homem do pecado, só veio resgatar o homem do diabo, só veio resgatar o homem do mundo. E se esquece que Cristo também veio resgatar o homem da lei. E é pasme, Cristo, quando veio resgatar o homem da lei, ele veio resgatar os judeus. Porque eram os judeus que estavam debaixo da lei, não eram os gentios, não, amado. Nós se envolvemos com a lei, sabe por quê? Porque infiltraram os cães sobre a igreja, como Paulo fala: acautelado dos cães, acautelado dos maus obreiros. Eles infiltraram na massa de Cristo e colocaram o fermento da lei. Paulo diz: um pouco de fermento
Guarde bem isso, vocês pregadores. Na graça de Cristo não pode haver lei. Na lei existe a graça. Olha a sua diferença. Na lei existe a graça. Lampejos da graça. Mas na graça não pode haver lei. Aleluia. Glória a Deus. Não tem como se comparar. Mas vamos continuar. Quem entendeu? Glória a Deus. Então você estiver em casa lá, estiver sentindo sede de Deus, você está cheio de lei no teu coração. Você tem que ser desintoxicado da lei. Viveu tantos anos ouvindo lei. Vai lá um ministrante, abre aí Salmos, que é lei. Jesus falou que é lei. Vamos ler aqui o que Davi disse. Davi disse: a minha alma tem sede de Deus. Aí vem Cristo. Amado, quem é maior? Cristo. Oh meu Deus. Quem é maior? Cristo ou o rei Davi? Cristo. E Jesus, amado, vamos viver aqui um texto tremendo. Jesus, uma certa feita andando, fala assim: como que vocês dizem que o Cristo é filho de Davi? Se ele diz e chama o Cristo de Senhor, o próprio Davi chamando o Cristo de Senhor, e Jesus traz essa revelação tremenda. Como pode ele ser filho de Davi, se Davi diz: Senhor, assenta-te ao lado direito até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés? Os judeus ficaram tudo cego, não compreendiam. Por isso que Jesus várias vezes falava: sabe por que vocês não compreendem a minha palavra? Porque vós não sois de Deus. Só quem compreende o Evangelho de Cristo, amado, quem é de Deus. É por isso que eu não tiro de você adorar a Deus, glorificar, porque você é de Deus. Glória a Deus. Mas pastor Enoque, quem é você? Quantos membros tem na tua igreja? Quem é? Mano. Até isso é um resquício da lei. Você sabia disso? Olhar, viver por aquilo que vê. Jesus Cristo, na nação lá de Israel, sozinho. Ele chamado de louco, ele certo. Ele chama 12 que acompanhou ele para pregar o evangelho certo. E uma nação toda errada. Jesus Cristo certo. E a nação toda errada crucificando ele na cruz. Até nisso. Não tem que. Tua igreja tem que se tornar do mundo, porque você está com a verdade. Amado, Jesus Cristo estava com a verdade, ele era a própria verdade e morreu sozinho, e os seus discípulos abandonou ele. Aleluia. É profundo, Jesus. Deixou todo mundo, porque Jesus não falou: vai se cumprir o que está escrito a respeito de mim. Quando ele ressuscitou em Lucas 24, 44, disse: era necessário se cumprir tudo o que estava escrito na lei de Moisés, nos salmos, nos profetas. Se cumpriu tudo. Matarei o pastor, as ovelhas serão dispersas. Todo mundo, ó, como diz lá no Rio de Janeiro, ralar o peito. Ó, deixa eu ir embora. Pedro está lá do lado de Jesus, lá do ladinho, andou em cima da água, hein? Mano. Quem já andou em cima da água aí? Pedro andou em cima da água com Jesus. Está lá quando o cerco está se fechando. Tu és um dele. Eu nunca vi na minha vida. Não conheço. Mano. Viu morto ressuscitar. Pedro estava lá quando Lázaro foi ressuscitado, mano. Tem muitos que querem seguir pelo que vê. Pedro viu Lázaro sendo ressuscitado. Pedro viu o filho da viúva de Naim se levantar do caixão e mesmo assim negou, mano. A tua fé, crente, tem que estar baseada no que está escrito.